Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Você acha que sabe tudo sobre os 12 discípulos de Jesus? No vídeo de hoje, preparamos 125 perguntas que vão testar seus conhecimentos bíblicos sobre os 12 discípulos de Jesus. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar. Quem foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus? Pedro, André, João ou Filipe? A resposta correta é a opção B, André. Qual dos 12 discípulos negou Jesus 3 vezes na noite em que ele foi preso? João, Tomé, Pedro ou Tiago? A resposta correta é a opção C, Pedro. Qual das seguintes opções não era a profissão de nenhum dos 12 discípulos? Pescador, cobrador de impostos, zelote ou carpinteiro? A resposta correta é a opção D, carpinteiro. O que Tiago e João estavam fazendo quando Jesus os chamou? Orando na sinagoga, consertando suas redes de pesca, vendendo peixes no mercado, ou caminhando às margens do Rio Jordão? A resposta correta é a opção B, consertando suas redes de pesca. Qual dos discípulos exercia a profissão de cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus? Filipe, Simão Zelote, Tomé ou Mateus? A resposta correta é a opção D, Mateus. Antes de ser chamado por Jesus, André era discípulo de qual profeta? Elias, Isaías, João Batista ou Moisés? A resposta correta é a opção C, João Batista. Qual apóstolo foi crucificado em uma cruz em formato de X? Pedro, Filipe, Tiago ou André? A resposta correta é a opção D, André. Qual discípulo andou sobre as águas em direção a Jesus? Pedro, João, André ou Tiago? A resposta correta é a opção A, Pedro. Qual dos discípulos de Jesus é conhecido como filho de Alfeu? Mateus, Simão, Bartolomeu ou Tiago? A resposta correta é a opção D, Tiago. Quem ficou responsável por cuidar de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação? João, Pedro, Tiago ou André? A resposta correta é a opção A, João. Qual discípulo foi chamado de Satanás por Jesus? Judas Iscariotes, Tomé, Pedro ou Tiago? A resposta correta é a opção C, Pedro. Qual dos 12 discípulos de Jesus foi o primeiro a ser martirizado? Pedro, Tiago, André ou João? A resposta correta é a opção B, Tiago. Após a morte de Judas Iscariotes, qual discípulo foi escolhido para completar o grupo dos 12 apóstolos? Matias, Paulo, Barnabé ou Estevão? A resposta correta é a opção A, Matias. Quais 2 discípulos foram chamados de filhos do trovão por Jesus? Pedro e André, Filipe e Bartolomeu, Tiago e João, ou Mateus e Tomé? A resposta correta é a opção C, Tiago e João.
Qual ação dos discípulos de Jesus foi considerada pelos fariseus como uma violação da lei do sábado? Pescar no mar da Galileia, colher espigas de trigo, batizar pessoas no Rio Jordão, ou pregar nas sinagogas? A resposta correta é a opção B, colher espigas de trigo. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava? 3 vezes, 1 vez, 4 vezes, ou 2 vezes? A resposta correta é a opção A, 3 vezes. Qual discípulo duvidou da ressurreição de Jesus e só acreditou depois de ver as marcas dos pregos? Filipe, Bartolomeu, André, ou Tomé? A resposta correta é a opção D, Tomé. Segundo a tradição cristã, João foi o único dos 12 apóstolos a morrer de forma natural. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual destes discípulos foi um dos 2 que correram para ver o sepulcro de Jesus vazio? Pedro, André, Mateus, ou Filipe? A resposta correta é a opção C, Pedro. Segundo a tradição cristã, quem levou o evangelho até a Índia? Pedro, Tomé, João, ou Mateus? A resposta correta é a opção B, Tomé. Quais discípulos estavam presentes quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Pedro, Tiago e João, André, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Simão e Judas, ou Tomé, Filipe e André? A resposta correta é a opção A, Pedro, Tiago e João. Qual discípulo perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Tomé, Filipe, Natanael, ou André? A resposta correta é a opção C, Natanael. Qual apóstolo escreveu o livro do Apocalipse enquanto estava exilado em uma ilha? Pedro, Tiago, João, ou André? A resposta correta é a opção C, João. Qual parente do apóstolo Pedro foi curado por Jesus? Sua mãe, sua sogra, seu irmão, ou sua filha? A resposta correta é a opção B, sua sogra. Qual dos discípulos de Jesus escreveu um evangelho voltado especialmente para os judeus? João, Mateus, Lucas, ou Marcos? A resposta correta é a opção B, Mateus. Em qual cidade Jesus encontrou Filipe e o chamou para ser seu discípulo? Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém, ou Betsaida? A resposta correta é a opção D, Betsaida. Qual discípulo de Jesus era também conhecido pelo nome de Tadeu? Simão Zelote, Filipe, Judas, ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção C, Judas. Qual apóstolo acompanhou Jesus até a crucificação? Pedro, Tiago, André, ou João? A resposta correta é a opção D, João. Qual discípulo foi procurado pelos gregos que desejavam ver e conhecer Jesus? Filipe, André, Bartolomeu, ou Tomé? A resposta correta é a opção A, Filipe. João Batista era um dos 12 discípulos de Jesus.
Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas após curarem um coxo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A qual dos 12 apóstolos Jesus deu o nome Cefas? André, Tiago, Pedro ou João? A resposta correta é a opção C, Pedro. Qual é o significado do nome Cefas? Pastor, pedra, luz ou servo? A resposta correta é a opção B, pedra. Qual apóstolo de Jesus foi martirizado ao ser lançado do alto de um templo? Tiago, Tomé, Mateus ou João? A resposta correta é a opção A, Tiago. Qual apóstolo de Jesus ficou conhecido nos evangelhos como o discípulo amado? João, André, Tiago ou Pedro? A resposta correta é a opção A, João. Pedro e André eram irmãos e trabalhavam como pescadores. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual era o nome do pai dos apóstolos Pedro e André? Zebedeu, Alfeu, Jonas ou Timeu? A resposta correta é a opção C, Jonas. Além de Pedro e André, quais outros discípulos de Jesus eram pescadores? Mateus e Filipe, Tiago e João, Simão e Judas Tadeu, ou Tomé e Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Tiago e João. Qual discípulo levou até Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixes? Filipe, Pedro, André ou Tomé? A resposta correta é a opção C, André. Qual apóstolo de Jesus foi crucificado de cabeça para baixo? João, Pedro, Tiago ou André? A resposta correta é a opção B, Pedro. Qual dos 12 discípulos era conhecido pelo apelido de o Zelote? Judas Tadeu, Bartolomeu, Simão ou Filipe? A resposta correta é a opção C, Simão. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7, 100 vezes, 7 vezes, ou 49 vezes? A resposta correta é a opção A, 70 vezes 7. Qual foi a reação inicial dos discípulos ao verem Jesus andando sobre as águas? Ficaram admirados, pularam do barco, ficaram com medo, ou começaram a pescar? A resposta correta é a opção C, ficaram com medo. Qual dos 12 discípulos foi o primeiro a ressuscitar um morto? João, Tiago, Pedro ou André? A resposta correta é a opção C, Pedro. Qual discípulo escreveu o maior número de livros do Novo Testamento? João, Mateus, Pedro ou Tiago? A resposta correta é a opção A, João. Qual discípulo levou Natanael até Jesus? André,
Filipe, Pedro ou João? A resposta correta é a opção B, Filipe. Durante a última ceia, quem perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? João, Tomé, Filipe ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Depois da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Para onde eles foram? Belém, Jericó, Betânia ou Nazaré? A resposta correta é a opção C, Betânia. Segundo a tradição cristã, qual discípulo foi martirizado ao ser traspassado por uma lança na Índia? Bartolomeu, Filipe, Simão ou Tomé? A resposta correta é a opção D, Tomé. Jesus lavou os pés dos 12 discípulos na última ceia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual dos 12 apóstolos inicialmente se recusou a deixar Jesus lavar seus pés? João, Tiago, André ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Qual apóstolo teve o seu nome mudado por Jesus? Pedro, João, André ou Filipe? A resposta correta é a opção A, Pedro. Qual é o nome da ilha em que João estava exilado quando escreveu o livro do Apocalipse? Chipre, Creta, Patmos ou Rhodes? A resposta correta é a opção C, Patmos. Qual discípulo traiu Jesus e o entregou aos soldados romanos? Pedro, Judas Iscariotes, Tomé ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Judas Iscariotes. Quais apóstolos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Tiago e João, Mateus e Filipe, Pedro e André, ou Simão e Judas Tadeu? A resposta correta é a opção A, Tiago e João. Qual discípulo tinha mãe judia e pai grego? Timóteo, Tito, Silas ou Barnabé? A resposta correta é a opção A, Timóteo. Todos os 12 discípulos eram naturais da Galileia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual dos 12 discípulos de Jesus não era natural da Galileia? Pedro, Filipe, Judas Iscariotes ou André? A resposta correta é a opção C, Judas Iscariotes. Qual discípulo cortou a orelha do servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus? João, Tiago, André ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. A frase, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, foi dita por qual discípulo? Tomé, Pedro, Filipe ou João? A resposta correta é a opção C, Filipe. Quando Jesus perguntou, quem dizeis que eu sou, qual foi a resposta de Pedro? Tu és um profeta, tu és o Cristo, tu és a vida, ou tu és o caminho? A resposta correta é a opção B,
tu és o Cristo. Qual apóstolo se descreveu como companheiro de tribulação? João, Tiago, Pedro ou André? A resposta correta é a opção A, João. Por quantas moedas de prata Judas traiu Jesus? 20 moedas de prata, 50 moedas de prata, 40 moedas de prata ou 30 moedas de prata? A resposta correta é a opção D, 30 moedas de prata. Qual foi o sinal usado por Judas Iscariotes para identificar Jesus no momento de sua prisão? Apontou o dedo para Jesus, cumprimentou Jesus com um aperto de mão, inclinou a cabeça diante de Jesus, ou saudou Jesus com um beijo? A resposta correta é a opção D, saudou Jesus com um beijo. Judas se arrependeu e devolveu as 30 moedas de prata. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual dos 12 apóstolos foi morto a mando do rei Herodes? João, Pedro, Tiago ou André? A resposta correta é a opção C, Tiago. Qual dos seguintes personagens bíblicos não era um dos 12 discípulos de Jesus? Bartolomeu, Simão Zelote, Judas Tadeu ou Paulo de Tarso? A resposta correta é a opção D, Paulo de Tarso. Para onde Jesus foi com seus discípulos após a última ceia? Para o Monte das Oliveiras, para o Templo de Jerusalém, para a casa de Maria Madalena, ou para Betânia, casa de Lázaro? A resposta correta é a opção A, para o Monte das Oliveiras. Qual discípulo fez uma pergunta a Jesus que gerou a famosa resposta: Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pedro, João, Tomé ou Filipe? A resposta correta é a opção C, Tomé. Qual apóstolo de Jesus é considerado pela Igreja Católica Romana como o primeiro Papa? João, Tiago, André ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Simão Zelote e Judas Tadeu são o mesmo discípulo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual discípulo aparece sempre em quinto lugar nas listas dos apóstolos nos evangelhos? Tomé, Filipe, Bartolomeu ou Mateus? A resposta correta é a opção B, Filipe. Qual dos 12 discípulos de Jesus era também conhecido pelo nome de Levi? Filipe, Mateus, Tomé ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Mateus. Qual evento Pedro, Tiago e João presenciaram quando foram levados por Jesus para uma montanha? A multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro, a ascensão de Jesus ao céu, ou a transfiguração de Jesus? A resposta correta é a opção D, a transfiguração de Jesus. Em qual local Jesus estava com seus discípulos quando foi traído por Judas Iscariotes? No jardim do Getsêmani, no Templo de Jerusalém, na casa de Simão Pedro, ou no Monte Tabor?
A resposta correta é a opção A. No jardim do Getsêmani. Quantos e quais discípulos de Jesus trabalhavam como pescadores antes de serem chamados? 3 discípulos, Pedro, André e João, 2 discípulos, Pedro e André, 5 discípulos, Pedro, André, Tiago, João e Filipe, ou 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João. A resposta correta é a opção D, 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Quais 2 discípulos pediram a Jesus para se sentarem à sua direita e à sua esquerda no reino? Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, ou Mateus e Tomé? A resposta correta é a opção B, Tiago e João. Qual discípulo foi repreendido por ter tentado impedir Jesus de ir a Jerusalém? João, Tiago, André, ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Além de Pedro, qual outro discípulo é o foco das atenções nos primeiros capítulos do livro de Atos? Tiago, André, João, ou Filipe? A resposta correta é a opção C, João. Qual apóstolo liderou o processo de escolha do substituto de Judas Iscariotes? João, Tiago, André, ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Segundo a tradição cristã, quem escreveu o Evangelho de João? João, André, Tomé, ou Mateus? A resposta correta é a opção A, João. Qual apóstolo proferiu um sermão impactante no dia de Pentecostes? João, Tiago, André, ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Qual apóstolo é considerado pela tradição católica como o padroeiro das causas perdidas? Simão Zelote, Bartolomeu, Judas Tadeu, ou Mateus? A resposta correta é a opção C, Judas Tadeu. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo de discípulos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Jesus escolheu os 12 discípulos depois de passar a noite em oração. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. João era o mais velho dos 12 discípulos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em qual região o apóstolo André exerceu seu ministério e foi martirizado? Pérsia, Grécia, Egito, ou Babilônia? A resposta correta é a opção B, Grécia. Qual dos 12 apóstolos foi preso 2 vezes? Pedro, João, Tiago, ou Tomé? A resposta correta é a opção A, Pedro. Qual dos nomes listados abaixo não é um dos 12 discípulos de Jesus? Bartolomeu, Filipe, Lucas, ou Mateus? A resposta correta é a opção C, Lucas. Qual discípulo disse a seu irmão: encontramos o Messias? João, André, Tiago, ou Pedro? A resposta correta é a opção B, André.
Qual era o nome de Pedro antes de Jesus lhe dar o nome de Pedro? Simão, Tiago, André ou João? A resposta correta é a opção A, Simão. Qual dos 12 apóstolos era filho de Zebedeu e irmão de João? Tiago, Filipe, Bartolomeu ou Tomé? A resposta correta é a opção A, Tiago. Onde estava André quando Jesus o chamou pela primeira vez? Estava orando em uma sinagoga, estava no templo de Jerusalém, estava com João Batista, ou estava cobrando impostos? A resposta correta é a opção C, estava com João Batista. Qual discípulo não estava presente quando Jesus apareceu aos demais após a ressurreição? Filipe, Tomé, André ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Tomé. Qual apóstolo curou um paralítico chamado Enéas? João, Tiago, Pedro ou André? A resposta correta é a opção C, Pedro. João escreveu apenas o Evangelho de João entre os escritos bíblicos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. André era irmão de João, filho de Zebedeu. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual discípulo perguntou a Jesus, Senhor, por que te manifestas a nós e não ao mundo? Filipe, Judas Tadeu, Simão Zelote ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção B, Judas Tadeu. Qual apóstolo recebeu uma visão de um lençol descendo do céu com animais impuros? João, Pedro, Tiago ou André? A resposta correta é a opção B, Pedro. Em qual mar os discípulos pescadores exerciam sua profissão? Mar da Galileia, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho ou Mar Morto? A resposta correta é a opção A, Mar da Galileia. Qual discípulo foi libertado da prisão por um anjo durante a noite? João, Tiago, Pedro ou André? A resposta correta é a opção C, Pedro. Qual apóstolo batizou o eunuco etíope no caminho de Gaza? Pedro, João, André ou Filipe? A resposta correta é a opção D, Filipe. Qual discípulo era irmão de Tiago, filho de Alfeu? Judas Tadeu, Simão Zelote, Filipe ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção A, Judas Tadeu. Qual apóstolo escreveu duas epístolas que fazem parte do Novo Testamento? João, Tiago, Pedro ou Judas Tadeu? A resposta correta é a opção C, Pedro. Qual discípulo foi descrito por Jesus como verdadeiro israelita, em quem não há engano? Bartolomeu, André, Filipe ou Tomé? A resposta correta é a opção A, Bartolomeu. Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira.
Qual apóstolo presidiu o Concílio de Jerusalém, conforme narrado em Atos 15? Pedro, Paulo, Tiago ou João? A resposta correta é a opção C, Tiago. Qual discípulo estava presente na casa de Cornélio, o primeiro gentio a ser batizado? João, Pedro, Filipe ou André? A resposta correta é a opção B, Pedro. Qual apóstolo escreveu uma epístola dirigida às 12 tribos da dispersão? Pedro, João, Judas Tadeu ou Tiago? A resposta correta é a opção D, Tiago. Qual discípulo ressuscitou uma mulher chamada Tabita, também conhecida como Dorcas? João, Pedro, Filipe ou André? A resposta correta é a opção B, Pedro. Judas Iscariotes foi o único discípulo que traiu Jesus. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus na presença de seus discípulos? A multiplicação dos pães e peixes, a cura de um cego, a transformação da água em vinho em Caná, ou a ressurreição de Lázaro? A resposta correta é a opção C, a transformação da água em vinho em Caná. Qual apóstolo foi o porta-voz dos discípulos na maioria das situações descritas nos evangelhos? João, Tiago, André ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Qual discípulo era também chamado de Dídimo, que significa gêmeo? Tomé, Mateus, Filipe ou Bartolomeu? A resposta correta é a opção A, Tomé. Qual apóstolo recusou inicialmente o chamado de Jesus dizendo que era um homem pecador? João, Tiago, André ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Qual apóstolo escreveu a epístola mais curta do Novo Testamento? Pedro, Tiago, João ou Judas Tadeu? A resposta correta é a opção D, Judas Tadeu. Quais discípulos foram enviados por Jesus para preparar a última ceia? João e Tiago, Pedro e João, André e Filipe, ou Tomé e Mateus? A resposta correta é a opção B, Pedro e João. Qual apóstolo foi descrito como o menor para distingui-lo de outro apóstolo com o mesmo nome? Simão, João, Tiago ou Judas? A resposta correta é a opção C, Tiago. Todos os 12 discípulos estavam presentes na última ceia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual discípulo estava com Jesus quando ele foi tentado no deserto? Pedro, João, Tiago ou Jesus estava sozinho? A resposta correta é a opção D, Jesus estava sozinho. Qual apóstolo é padroeiro dos pescadores? João, Pedro, André ou Tiago?
A resposta correta é a opção B, Pedro. Qual discípulo perguntou a Jesus como ele poderia mostrar-lhes o caminho, visto que não sabiam para onde ele ia? Filipe, Pedro, Tomé ou João? A resposta correta é a opção C, Tomé. Em que cidade os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Jerusalém, Antioquia, Roma ou Éfeso? A resposta correta é a opção B, Antioquia. Quantas perguntas você acertou? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você conhece alguém que também gostaria de aprofundar seus conhecimentos bíblicos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.